A situação envolvendo o atacante Guilherme Pato, de 20 anos de idade, que pertence ao Internacional e foi um dos destaques no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020, chama a atenção dos torcedores. O jogador não tem perspectiva de ser utilizado na equipe principal e, novamente, entra em especulações para empréstimos no ano de 2022, que marca o último ano dele com contrato no Beira-Rio. Aqui eu falo sobre o futuro do atleta e alguns dos motivos de o porquê ele não está sendo aproveitado no Beira-Rio. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu vou falar um pouquinho sobre Guilherme Pato, porque tem muita gente me perguntando sobre esse jogador que volta de empréstimo junto ao Cuiabá e já se reapresentaria no Beira-Rio no início de janeiro, mas a direção está buscando uma outra negociação em relação a ele. A primeira informação que eu trago para vocês é essa. O Guilherme Pato, ele não fica no grupo do Internacional para a temporada de 2022. Pelo menos é essa a avaliação que a direção, junto com a comissão técnica, tem desse jogador. Se buscará um novo contrato de empréstimo para ele. O Guilherme Pato ele surge com um maior destaque no início do campeonato, no início da temporada de 2020, quando ele foi alçado ao time titular durante a campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se a gente pegar o ataque do Inter na final, tinha Caio Vidal como centroavante, tinha Guilherme Pato como ponta esquerda, tinha Matheus Monteiro como ponta direita. O Guilherme Pato fez um bom campeonato, um bom torneio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a partir dali, despertou a expectativa de muita gente em relação ao aproveitamento dele no time principal, o que não aconteceu. Já em 2020, o Guilherme Pato foi emprestado para a Ponte Preta. E lá ele teve uma boa passagem, lá ele teve um bom desempenho. Ele foi titular da Ponte Preta durante boa parte da Série B daquele Campeonato Brasileiro. Ele fez 31 jogos, marcou 4 gols. E aí voltou no início de 2021 para o Internacional. O técnico era o Miguel Angel Ramírez, que também analisou o jogador no início do Campeonato Gaúcho, que ele inclusive disputou. O Guilherme Pato marca o primeiro gol do Internacional na temporada de 2021, contra o Juventude, naquele momento em que o Inter iniciou o Campeonato Gaúcho com o time sub-20. Bom, Guilherme Pato jogou, fez gol, depois jogou contra o Pelotas também, deu um passe, uma assistência para um gol do Johnny, mas não teve espaço no time principal e foi novamente emprestado para o Cuiabá. Eu vou trazer aqui algumas informações que eu obtive em relação à passagem do Guilherme Pato no Cuiabá. Mas primeiro eu falo sobre o diagnóstico do Internacional em relação a esse jogador. E é um diagnóstico de que é um jogador que não é suficiente para as pretensões do Internacional de disputar a titularidade. Se coloca, por exemplo, o Guilherme Pato abaixo do Caio Vidal e bem abaixo do Caio Vidal, que é um ponta-direita que até é utilizado em determinado momento pelos técnicos do Internacional, mas o próprio Caio Vidal se tem uma ideia de que se vier uma proposta seria bom negociar porque ele bateu no teto de sua evolução. E o Guilherme Pato não teria nível para atingir essa evolução, para jogar, por exemplo, uma Série A de Campeonato Brasileiro de maneira competitiva. No Cuiabá, o Guilherme Pato ele não foi titular, ele fez poucos jogos no Cuiabá. Tanto que ele estava escanteado e os relatos que a gente tem, eu busquei informações em relação à passagem do Guilherme Pato lá por Mato Grosso, é de que o Guilherme Pato é um guri muito centrado, muito trabalhador, que mesmo não tendo oportunidades com o Jorginho, ele seguia trabalhando, ele seguia buscando a sua oportunidade, seguia buscando o seu espaço. Em determinado momento, o Guilherme Pato pediu para conversar com o Jorginho. Pediu para conversar com o Jorginho e perguntou, não, eu quero saber por que eu não estou jogando, se tem alguma coisa que eu posso melhorar. O Jorginho deu ali qualquer explicação para o Guilherme Pato, disse que era uma questão de rendimento. O Cuiabá tinha, por exemplo, na vaga do Guilherme Pato, o Cleison, que foi um dos destaques do Cuiabá ao longo do Campeonato Brasileiro da Série A, ali pela ponta esquerda de ataque. Então essas foram as justificativas do Jorginho de por que o Guilherme Pato não joga. E coincidentemente ou não, depois dessa conversa, o relato que eu recebi é que o Guilherme Pato começou a receber menos oportunidades ainda no time do Cuiabá. Ele terminou o campeonato sendo pouquíssimo utilizado pelo Jorginho. E agora volta desse empréstimo para o Internacional.
O Inter entende, repito, que ele não tem nível para jogar na Série A de maneira competitiva no Campeonato Brasileiro. O Inter tem aí para a posição o Caio Vidal, que é mais ou menos da mesma característica que o Guilherme Pato, talvez seja o único jogador dessa característica, mas o Inter está contratando o Nicão, o Inter está liberando o Patrick para o São Paulo, mas busca contratar um outro ponta, tem o Maurício que pode jogar por ali, tem o Bosquilha que pode jogar aberto também. Então o Inter entende que o Guilherme Pato não vai ter espaço. Ele tem contrato com o Internacional até o fim de 2022. Então a ideia do Inter é já liberar o Guilherme Pato para algum empréstimo onde ele provavelmente vai se arrumar e vai ficar em definitivo. Um dos clubes que apareceram para sondar o Guilherme Pato foi o Juventude. O Juventude não tem tanta prioridade assim em contratar o Guilherme Pato, e eu explico. O Juventude está se acertando com o Parede. Vocês lembram do Parede? Jogou em 2019 aqui no Internacional, estava no Tajeres de Córdoba, jogou inclusive com o Alexander Medina. O Juventude está acertando a contratação do Guilherme Parede e busca um outro ponta para compor elenco para o Campeonato Gaúcho. E dentre essas opções, o Guilherme Pato é uma espécie de plano B, pelo que eu pude conversar com pessoas do Juventude. O Guilherme Pato ele é um plano B para compor elenco visando Campeonato Gaúcho. Então, sequer no Juventude, o Guilherme Pato é tido como uma grande contratação. Ele iria para o empréstimo para o Juventude, o Inter pagando o salário praticamente integral dele, que é pouquíssimo, tá? Ele ganha menos de 50 mil reais por mês, iria para o Juventude para ser uma peça de grupo. E aí busca o seu futuro depois de 2022, tentando se afirmar em algum time. Não está certa a contratação dele pelo Juventude, como eu disse, é um plano B, mas ele tem muito mercado na Série B do Campeonato Brasileiro. Até pela campanha que fez com a Ponte Preta lá em 2020. Existe a possibilidade de a Ponte Preta, inclusive, ser um caminho natural do Guilherme Pato, já que a Ponte Preta está perdendo o Moisés, que tem proposta aí do Fortaleza, do Ceará, do Grêmio, do Curitiba, do Atlético Paranaense. Um ponto esquerda bom é o Moisés. Eles podem buscar o Guilherme Pato, mas hoje a realidade de mercado do Guilherme Pato é essa. Série B do Campeonato Brasileiro, talvez uma reserva da Juventude, e por isso o Internacional não aposta e tem na sua análise o diagnóstico de que é melhor emprestar ele do que ficar deixando ele no Beira-Rio sem jogar. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Esse conteúdo foi muito pedido aqui por vocês pediram para que eu falasse sobre Guilherme Pato. Ao longo do dia vai ter mais conteúdo, tem o Diário do Inter, negociação Patrick Lisiero, eu vou falar bastante sobre isso ao longo da noite. O Inter ainda não anunciando, mas pode anunciar ao longo do dia de hoje novas contratações. Te liga aí, beleza? Beijo!